Será que identidade de gênero é uma coisa que mexe com as pessoas desde sempre, como a homossexualidade, ou ela é o fruto da modernidade? Ou ela surge em razão de fatores culturais? Certo. Eu acho que o vídeo que você mostrou para nós agora há pouco, ele já traz um bom entendimento, né? Pensando que a identidade de gênero tem a ver com papéis sociais. É muito comum que a gente faça a leitura da identidade de gênero atrelada a papéis sociais, que seriam os papéis sociais designados enquanto masculinos ou femininos. E é isso que a gente vai isso que nos vai permitir delimitar alguém enquanto homem, enquanto a mulher, e mais recentemente, enquanto experiências que não se localizam nem enquanto masculinas propriamente, nem enquanto femininas exclusivamente. Né? Então, quando a gente pensa em gênero, a gente está falando de um conceito que realmente é novo. Né? Você traz essa questão, uma invenção da modernidade, uma criação da modernidade. Então, conceitualmente, sim. Conceitualmente, a gente tem o gênero enquanto uma categoria analítica das experiências sociais que surge no século XX. Né? Então, antes do século XX não se falava em gênero, o gênero ele surge enquanto um conceito muito caro aos estudos e às políticas feministas. Então, as mulheres notam que existem divisões, hierarquias, exclusões que estão pautadas na experiência do feminino, na experiência da mulher. E aí se vai passar a defender que, ora, essas experiências elas são culturalmente construídas e, a partir dessas construções culturais, se sustenta determinadas hierarquias. Então, devemos aos movimentos feministas a clareza acerca do que é o conceito de gênero. Posteriormente, as experiências transgênero, vão ser esses indivíduos que nascem com uma determinada genitália, mas que vivenciam gênero diferente do que é imposto às suas genitálias. Né? Então, a gente vive num contexto no qual indivíduos que nascem com pênis são designados homens, indivíduos que nascem com vagina são designadas mulheres. No entanto, há sujeitos que nascem com pênis que se reconhecem enquanto mulheres e sujeitos que nascem com vagina que se reconhecem enquanto homens. E aí a gente tem uma ampliação dessa ideia e das discussões em torno do gênero. No entanto, assim como você trouxe o elemento da homossexualidade, ainda que não tivéssemos uma nomenclatura, como aconteceu com a homossexualidade, né, o nome homossexual surge na modernidade. No entanto, práticas sexuais entre indivíduos do mesmo gênero já existiam desde que temos registro histórico. Então, se a gente vai para a antiguidade, a gente vai perceber que, inclusive, dentro de certas lógicas formativas, como no caso da Grécia Antiga, a paideia, a gente vai ter o exercício da sexualidade voltado para indivíduos do mesmo gênero, principalmente quando a gente está falando de homens, dado que a sociedade grega antiga era uma sociedade muito centralizada na experiência masculina. A pessoa que se identifica com digamos assim, o perfil, a imagem do sexo oposto, né? A sua identidade é com o sexo que não é o dela, não corresponde ao seu sexo biológico. Ela necessariamente vai, vamos dizer assim, se encaminhar para a homossexualidade, para uma vida afetiva homossexual, ou não? Não, né? A gente vai ter uma série de possibilidades dentro dessa experiência. Primeiro, é importante que a gente perceba que, via de regra, nenhum de nós se adequa completamente a esses padrões. Né? Então, todos nós temos experiências que muitas vezes alguém vai olhar para uma mulher e vai dizer, nossa, mas esse comportamento é um comportamento de homem, ou olhar para o homem e dizer, esse comportamento é um comportamento de mulher, né? Em níveis diversos nesse sentido. Então, nenhum de nós se adequa completamente a esse padrão que está aí como modelo, que é absolutamente inalcançável, porque ele não é realista de um ponto de vista de experiência humana. E aí, se a gente vai para os casos mais intensos, né, dessa incompatibilidade, a gente vai poder ter manifestações várias. Né? No campo da sexualidade, como o Jomar bem coloca, isso pode culminar em experiências de sexualidade que não são heterossexuais. Então, o indivíduo ele vai se identificar sexualmente com indivíduos do mesmo gênero ou com ambos os gêneros. De um ponto de vista de formação de identidade de gênero, a gente vai poder ter
a transposição desses limites entre o masculino e o feminino, que podem tanto culminar com um sujeito que foi socializado e educado enquanto homem, se reconhecendo enquanto mulher, ou um sujeito que foi educado e socializado enquanto mulher, se reconhecendo enquanto homem, como também experiências que não vão estacionar em nenhum desses polos. Então, hoje, a gente passa a ver com muito mais frequência o que chamamos de experiências não binárias. Então, são sujeitos que não se reconhecem nem enquanto homens, nem enquanto mulheres. Né? E aí, se a gente pensa nos casos em que a intensidade desses processos se coloca na vida dos indivíduos, a gente também vai ver que uma série de sujeitos que vivenciam certas incompatibilidades no campo do gênero e da sexualidade acabam exercitando um gênero e uma sexualidade que são essas colocadas de um ponto de vista normativo, mas que encontram outras vias de expressão, né, para os seus desejos e para as suas formas. Então, o feminino não é uma propriedade das pessoas que nasceram com vagina, o masculino não é uma propriedade das pessoas que nasceram com pênis. Então, a gente vai poder ter mulheres que nasceram com vagina, que são heterossexuais, mas que em suas vidas exercitam, em alguns contextos e de alguns modos, experiências e características que são consideradas masculinas. Né? Homens que também, não deixando de ser homens e não deixando de ser heterossexuais, vivenciam experiências que são consideradas enquanto feminino, porque o que as discussões em torno das identidades de gênero nos ensina é que essas características que nós chamamos de masculino e de feminino não são características naturais a um corpo específico, são características que vão sendo construídas socialmente. Uma série de coisas que antes eram consideradas coisas de mulher, hoje são vivenciadas pelos homens de uma forma muito mais tranquila. Então, a expressão de afeto entre amigos, a vivência de certas sensibilidades, a possibilidade afetiva e emocional de expressar sofrimento, de expressar dor. Hoje, vem sendo construído cada vez mais a ideia de que homens podem fazer isso. Né? As mulheres, por sua vez, também vêm sendo cada vez mais autorizadas socialmente a expressar firmeza, né, a expressar decisão, a conseguir se estabelecer a partir de lógicas que eram antes consideradas enquanto masculinas. Ok, André, então continuando com essa rodada em que os amigos nos ajudam a entrevistá-lo, né? Eu vou chamar o nosso caríssimo Denilson Maia. Denilson Maia, que é químico, professor lá em Mossoró. Como nós podemos esclarecer alguém que se vincula a uma religião e diz que a questão da sexualidade é única e exclusivamente para a reprodução e que as relações que fogem a esse objetivo não seriam normais? Difícil. Não é porque isso é um argumento tão frágil, ainda que tão frequente. Né? A ideia de que não é permitido que homens se relacionem com outros homens ou que mulheres se relacionem com outras mulheres, porque a nossa finalidade é a reprodução. Não é permitido que uma pessoa que nasceu com pênis se torne uma mulher, porque a nossa finalidade é a reprodução. Ora, basta que olhemos a nossa vivência social hoje para notarmos que a parcela destinada à reprodução da nossa sexualidade ela é muito pequena. Né? Desde Freud a gente tem muita clareza disso. Freud traz justamente esse elemento, que é a sexualidade humana, que ele não estava falando de homossexuais, ele não estava falando de transexuais. Ele diz que a sexualidade humana, ela tem como finalidade um monte de outras coisas antes da reprodução. No entanto, esse argumento ele não funciona muito. Né? Casais heterossexuais, eles não fazem sexo apenas para se reproduzir. Na verdade, a menor parte do sexo que é feito é com essa finalidade. Né? Via de regra, as pessoas fazem sexo para ter prazer, esse grande inimigo de uma série de religiosidades. Então, o que me parece mais interessante se tentar produzir, né, dado que esse argumento é por si muito, muito frágil, o argumento da reprodução, é tentar produzir uma certa clareza da necessidade de distinção entre aspectos religiosos e aspectos da política pública.